Beleza, Caio. Tô respondendo o teu formulário aqui já. Não, valeu, obrigado. Vocês estão vendo a tela já, pessoal? Já sim. Tá bom, beleza. Bom, essa é a aula 3, então, do curso. O nome dessa aula é de negociação ágil. Já vou explicar um pouquinho o porquê disso. Mas a ideia aqui é a gente conseguir remover barreiras para chegar nos acordos, conseguir quebrar impasses, principalmente, porque a gente sabe que em toda negociação acontece alguns impasses. Então, qual que é a lógica do curso? Aula 1 é sobre a venda em 7 passos, que é um método de negociação. Então, é realmente como você pode conduzir uma venda do início ao fim, né? Então, é algo bem passo a passo mesmo. Só que a gente sabe que quando você tem um passo a passo, quando você vai aplicar ele, algumas coisas podem não dar certo, né? Alguns problemas podem acontecer. Por isso que a aula 2 veio para trazer essa perspectiva de perfis comportamentais. Então, para ajudar vocês a terem uma empatia com esses diferentes perfis e terem uma comunicação mais assertiva com eles. Então, no momento que você for aplicar esse método, no momento que você for aplicar essa maneira de conduzir a negociação, você saber adaptar a sua maneira de falar, a sua maneira de interagir com cada um deles é bem essencial. E a aula 3 também vem para complementar, porque a gente vai ver aqui 4 princípios que vão ajudar vocês na hora de impasses e também 8 técnicas que vão ajudar vocês a superar essas situações e agilizar a negociação. Então, a ideia é que vocês tenham essas cartas na manga, digamos assim, para conseguir lidar com esses problemas e não perder tempo quando o cliente tem dúvida, tem objeção e tudo mais. Então, isso vai trazer aí mais velocidade para o processo de negociação de vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, né, acho que a maioria de vocês já viu as aulas e tudo mais, então vou passar mais rápido aqui. Trabalho com negociação desde 2012, a minha principal experiência foi no Olist, então eu usei muitos exemplos do Olist, especialmente na aula 1, onde eu ajudei a levar essa equipe de vendas de 3 para 50 pessoas em menos de 3 anos, então fui um dos gestores lá dentro, e isso me deu bastante experiência prática, né? E eu já tinha trabalhado com aulas de vendas antes de começar essa vida de curso online e tudo mais. Então eu dei aula presencial para pessoas de mais de 100 empresas diferentes, principalmente na aldeia Coworking, e a gente teve uma satisfação aí média maior que 90% nesse processo. Isso me deu bastante confiança para continuar com essa empreitada aí de trazer conteúdos de vendas para vocês. E agradeço mais uma vez por vocês estarem presentes no curso e quem está vendo a versão gravada por estar dedicando esse tempo para ver, porque vai ser super importante para eu melhorar ainda mais esses conteúdos, né? Bom, então por que negociação ágil, né? Da onde vem isso? é, Vem muito dessa perspectiva de que existem impasses quando vocês estão negociando, tá? E muitas vezes quando um cliente lança uma objeção, ele lança um problema, tem muitas pessoas em vendas que acabam desistindo, acabam se desestimulando, e não vão até o final, digamos assim, com todas as possibilidades que você tem para tentar seguir naquela negociação com o cliente. Então, o intuito aqui é que você tenha mais sucesso nessas negociações, claro, mas que você também consiga encontrar alternativas para seguir com as conversas com os clientes de maneira rápida, né? De maneira ágil, sem perder tempo e para que você também agregue valor ao cliente. Afinal, a gente sempre comenta aqui que a maneira como a gente busca negociar, a maneira como eu estruturei essas aulas e tudo mais, é para que a negociação seja de fato uma relação onde os dois lados ganham, onde os dois. Você, claro, faz a venda, mas o cliente também tem esse valor agregado, tem essa pegada mais consultiva, ele aprende sobre o mercado, sobre a solução. Enfim, eu acho que isso é super possível e a gente vai trazer essas técnicas aqui para que isso aconteça. Mais uma vez, tudo que eu trago é bem baseado em alguma bibliografia, né, algum tipo de livro, algo nesse sentido. Então, a comunicação não violenta vem de novo aí como um livro que eu indico bastante. Na aula 2 eu trabalhei muito da mentalidade que tem nesse livro. O Como Chegar ao Sim também é um livro bacana, foi desenvolvido por professores lá de Harvard, então eles fizeram todo um projeto de negociação e tiraram algumas conclusões, eu estou trazendo isso para vocês nessa aula.
E o Negocie como se a sua vida dependesse disso também é um livro bem interessante, ele é bem divertido de ler também. O Chris Voss, ele é um ex-agente do FBI e ele negociava num contexto de sequestros, falava com terroristas e tudo mais. Então é um contexto bem, bem complexo, né? E ele, nesse livro, busca resumir os principais aprendizados que ele teve negociando com esse tipo de pessoas, né? E muitos desses aprendizados podem ser aplicados no mundo dos negócios também. Tanto que hoje ele tem uma consultoria de negociação e tal, super famoso. Então, busquei mesclar um pouco coisas que eu encontrei nesses diferentes livros e eu vou comentando isso com vocês ao longo da aula também. E aí, uma frase que eu acho que marca muito aqui para essa aula é que negociar é obter informações e influenciar comportamentos. Então, é uma frase do próprio Chris Voss, que é esse grande negociador aí que trabalhou no FBI. E a gente sabe que em muitos momentos da negociação a gente precisa fazer exatamente isso. A gente precisa estimular a pessoa do outro lado a passar mais informações para a gente, porque o natural é que a pessoa não passe tantas informações assim, ou não passe as informações mais importantes, porque as pessoas acabam sendo mais receosas, reservadas, né? Infelizmente, existe uma cultura quando você entra numa reunião de venda, de que o vendedor vai tentar te enganar, vai tentar usar alguma artimanha, alguma coisa assim. Então, muitas pessoas têm receio mesmo ao falar com o vendedor, e isso atrapalha os bons vendedores, né? Que é o que a gente está tentando desenvolver aqui, porque o bom vendedor quer ajudar o cliente, quer trazer as melhores soluções, quer trazer a visão de mercado, as estratégias e tudo mais. Mas se quem está do outro lado não tiver aberto a passar informações, a gente fica com as nossas possibilidades muito mais limitadas, né? E influenciar comportamentos, acho que é muito importante, especialmente por aquilo que eu venho falando desde a primeira aula, que é o fato de que a maioria das pessoas não quer investir tempo e dinheiro numa nova solução, né? A maioria das pessoas quer ficar naquela inércia, naquela estabilidade, digamos assim, mas a gente sabe que quem fica parado, né, quem não se atenta a buscar novas alternativas, quem não tenta fazer o seu negócio crescer, inevitavelmente vai ter problemas lá na frente, né? Então, se você não está crescendo hoje no mercado que a gente tem hoje em dia, você aos poucos está morrendo. Então, você tem que sempre olhar para novas possibilidades. A gente quer influenciar os nossos clientes positivamente a buscar essas novas possibilidades. Bom, eu trouxe isso também na aula 2, mas vale reforçar. Muito do que eu vou falar aqui se baseia nessa visão de que a gente vê na superfície os comportamentos dos nossos clientes, né? Os nossos clientes têm atitudes que podem ser algo nesse sentido aqui que eu trouxe, ou outro tipo de atitudes. Então, o cliente pode estar mais quieto, ele pode estar mais te confrontando, te combatendo de alguma maneira, ele pode estar desestimulado, né, desistindo, ele pode te ameaçar, pode te questionar, ele pode tentar te dar aquela despistada, né, não querer falar muito sobre o negócio dele, sobre o que ele está buscando. Enfim, são atitudes que você vê do lado do cliente. Só que essas atitudes, elas são, como eu falei, apenas a superfície. Por trás dessas atitudes tem muito mais coisa. Então, tem sentimentos. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ficar mais reclusa ali na reunião, não vai falar muito, vai parecer um pouco desestimulada, talvez porque ela está se sentindo insegura com alguma questão, né? Com o negócio dela, ou com a posição que ela ocupa na empresa, ou com essas mudanças que estão acontecendo. Enfim, então tem uma série de sentimentos aí que eu trago, e claro que tem muitos outros além desses, que influenciam as atitudes da pessoa. Então, quando você entende o sentimento que está por trás da atitude, você tem uma possibilidade a mais de conseguir ter empatia por essa pessoa, que é algo fundamental, e se comunicar melhor com ela e, claro, influenciar melhor a tomada de decisão dela por entender esses sentimentos também. E ainda mais profundo, os sentimentos eles são influenciados pelas necessidades que as pessoas têm, né? Então, por que alguém pode estar aborrecido, né? Por que alguém pode estar chateado e tudo mais? Talvez porque essa pessoa tem uma necessidade de ser reconhecida e ela não está vivendo isso no ambiente de trabalho dela. A pessoa tem uma necessidade de autorrealização e ela está sentindo que ela não está chegando nisso no dia a dia dela. Ela trabalha, trabalha, trabalha e não chega onde ela gostaria de chegar, não chega onde ela quer. Então, se você entende todo esse cenário, você pode vender não apenas uma solução que traz valor para o negócio dela,
mas uma solução que atende essas necessidades mais profundas que essa pessoa tem, uma solução que pode melhorar esses sentimentos que ela vive no seu dia a dia e, claro, que vai melhorar suas atitudes também. Então, essa visão aqui vem muito, eu trouxe uma adaptação, né, do que a gente encontra lá na comunicação não violenta, então, não é, de novo, a maioria das coisas que eu trago aqui não são coisas que eu inventei, são interpretações aí do que eu li e tudo mais. E isso é muito real no dia a dia, né? Então, se você presta atenção no que está por trás das atitudes das pessoas, dos sentimentos, você consegue ter muito mais empatia e conexão com as pessoas para se comunicar melhor, né? Porque vender, como a gente vem falando aqui, tem 100% a ver com uma boa comunicação e um bom entendimento das duas partes. Bom, então pensando nisso, gente, fica aqui uma outra reflexão, que muitas vezes aquilo que o cliente fala é só um sintoma, tá? Até por isso que eu trouxe essa imagem desse médico simpático aqui, porque a gente tem que ter uma postura de um bom médico, tá? Por quê? Porque se você vai num médico que não é bom e você fala, pô, eu tô com muita dor de cabeça na última semana, o médico que não é bom, ele vai te dar um remédio e é isso, né? Toma esse remédio aqui, tchau. Aquela consulta de 5 minutos, né? Você ficou meia hora esperando para em 5 minutos ele te passar um remédio. Mas o bom médico, ele não vai se limitar apenas a isso, né? Ele vai perguntar, tá, mas como é que tá a sua rotina? Você está vivendo muito estresse no trabalho? Você tem dormido direito? Como é que você tem se alimentado? Porque essa dor de cabeça pode ser algo muito além do que uma simples dor de cabeça, né? Você pode estar com um problema e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa postura quando a gente vai falar com os nossos clientes também. Não adianta o cliente falar, estou com o problema X, e você já começar a mostrar aquilo que você quer vender. Isso é o médico ruim, né? Se você não entender o que está por trás desse problema, né? Talvez você não consiga agir na causa do problema, você não vai conseguir passar uma visão mais estratégica para o seu cliente. E aí, quando você for apresentar, vai ser muito menos impactante, né? Fora que você provavelmente não vai oferecer a melhor ajuda que você poderia oferecer para o seu cliente, e isso vai te prejudicar, especialmente no longo prazo, porque aquele livro lá que eu comentei lá na aula 1, da venda desafiadora, ele mostra muito isso. Quando você tem um processo de vendas mais consultivo, que agrega mais valor, que ensina o cliente realmente o que ele tem que fazer para ele ter sucesso de verdade, esse cliente vai te valorizar mais e ele tem uma tendência a se tornar um cliente mais fiel à sua marca, mais fiel à tua solução. Então, o processo de venda, ele não é importante só para fechar a venda, mas é importante para você já criar esse vínculo que vai manter esse cliente com você por muito mais tempo, tá? Então, a gente tem que trazer as perguntas certas para entender os problemas que estão por trás desses sintomas que a gente enxerga na superfície, tá? Então, por isso que uma curiosidade é muito importante para um vendedor, né? Então, não adianta só ter o método lá, né? Como eu já trouxe, não adianta entender os perfis comportamentais, mas também saber questionar, saber indagar para chegar na causa raiz das coisas. E aí, falando nisso, tem uma observação aqui que tem tudo a ver, que é o seguinte, e isso está algumas fontes falam sobre isso, mas o livro lá do Chris Voss, que é o ex-agente da FBI, também fala disso, que é o seguinte, 7% da comunicação vem das palavras, o tom de voz corresponde a 38%, e a linguagem corporal representa 55%. Tá? Então, ele brinca aí que são as palavras, a música e a dança. E aí, claro que alguns de nós, né, eu principalmente no meu histórico de venda, eu vendi muito mais online, então em reunião online ou por telefone, aí é claro que eu vou ver muito mais as palavras e o tom de voz. Mas quando você está numa reunião, o cliente abre a câmera ou quando você está presencialmente com ele, também vale muito olhar essa linguagem corporal, especialmente o que está no rosto do cliente, né? Porque o rosto diz muito. Se ele está gostando do que ele está ouvindo, se ele não está gostando, se ele está com dúvida, se ele está confiante, se ele está desconfiado. Então, é bom a gente entender, eu vou bater muito nessa tecla, que não adianta a gente se prender no que o cliente fala, né? A gente tem que entender o que está por trás do que o cliente fala. Acho que isso assim, se vocês tiverem que levar uma informação dessa aula, é isso. Vamos entender o que está por trás daquilo que o cliente fala. E aí,
também eu chamei essa aula de negociação ágil porque a gente quer aplicar muito aqui a mentalidade ágil, que vem aí de outras referências, né? Principalmente o livro Startup Enxuta, um livro que eu super indico para vocês, onde é apresentado esse tipo de mentalidade. A mentalidade de eu não preciso me cobrar para acertar tudo de primeira, sabe? É mais importante eu saber aprender com os meus erros do que eu buscar acertar sempre, né? Então, sempre que você vai negociar, você entra numa conversa com algumas hipóteses com relação àquilo que o cliente precisa, aquilo que ele está buscando, o que ele pensa da sua marca, da sua solução e tudo mais. Você vai testar essas hipóteses, você vai ter uma resposta do seu cliente, isso vai te trazer insights, né? Vai te trazer aprendizados. E em cima desses aprendizados você vai formular novas hipóteses, certo? Então, uma coisa que eu vou falar muito aqui é você não ter medo de falar alguma coisa e o cliente discordar de você. Porque quando o cliente discorda de você, isso gera aprendizado para o teu lado. Tá? E com esse aprendizado você pode trazer novas informações e você pode prosseguir na negociação de um jeito assertivo. Então, vou seguir aqui e a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o restante da aula. Bom, então primeiro a gente vai falar sobre 4 princípios, que não são exatamente técnicas, tá? Mas se você tiver esses princípios em mente, isso pode te ajudar quando surgirem impasses. E esses 4 princípios, e essa primeira parte da aula aqui, vem do livro Como Chegar ao Sim, que eu comentei com vocês, que vem lá do projeto Harvard de negociação e tudo mais. Bom, então, o que esse livro traz? Esse livro traz que, originalmente, tem 2 maneiras de negociar quando você chega num impasse. Então, uma das maneiras é você, quando chega no impasse, vir com argumentos e vir com força, digamos assim. Você tentar ganhar na base da força. E aí tem uma história que está dentro desse livro, que é bem interessante, uma história real, né? Aconteceu no Iraque, acho que nos anos 60, 50, alguma coisa assim, onde o governo do país descobriu ou entendeu que tinha muito petróleo lá, tá? E eles saíram, assim, prospectando esse petróleo pelo país inteiro. E em determinada região eles viram que tinha, né? E tinha uma comunidade vivendo lá, uma comunidade de acho que umas 200 pessoas, alguma coisa assim. E aí o governo chegou e falou, olha, vocês vão ter que sair daqui porque tem petróleo, né? Então, se programem aí para deixar essa região dentro de tanto tempo. E aí os representantes dessa comunidade falaram, olha, a gente não vai sair, né? A gente não quer saber se tem petróleo aqui e tal, a gente vai ficar por aqui. E aí os representantes do governo falaram, olha, se vocês não saírem, a gente vai chamar a polícia e vocês vão ter que sair. E o pessoal falou, não, pode chamar a polícia, a gente tem arma, a gente sabe atirar, não tem problema, pode chamar eles. E o pessoal, não, cara, você não está entendendo, a gente vai chamar o exército, isso aqui é uma questão nacional e tudo mais. E assim foi, né? E o pessoal não queria sair, enfim, quase teve uma batalha mesmo nessa região. Até que alguém, né, algum negociador, enfim, alguém da parte do governo, acredito, chegou nesse contexto e simplesmente perguntou, tá, mas pro pessoal que estava buscando petróleo e tal, tá, mas deixa eu entender como é que funciona esse processo de buscar petróleo aqui, como é que é o passo a passo e tudo mais. E falaram, não, é assim, a gente vai começar a mapear aqui o terreno, a gente vai trazer os instrumentos e tudo mais, e depois de 1 ano que a gente faz o mapeamento do solo, do terreno, a gente começa a escavar, a gente vai trazer todas as máquinas aqui, e não pode ser ninguém num raio de tantos quilômetros nessa região. Dele, tá, entendi. Mas quando vocês estiverem mapeando o terreno, as pessoas podem estar aqui? Não, pode. Aí é tranquilo. Beleza. E aí ele virou pro pessoal da comunidade e falou, gente, por que vocês não podem sair daqui? Quero entender melhor, porque né, o país é grande, a gente pode levar vocês para outra região. E aí o pessoal falou, cara, é o seguinte, a gente acabou de plantar nessa terra, né? A gente gastou todo o nosso dinheiro, todo o nosso recurso para plantar nesse exato lugar. Então, se a gente sair daqui antes de colher o que a gente plantou, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter como sobreviver, né?
Então é melhor morrer aqui lutando do que deixar tudo que a gente plantou nessa terra. Então, esse negociador, ele, de maneira bem perspicaz, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, a gente, durante um ano, vai fazer o estudo do terreno aqui, vai fazer, né, todos os procedimentos, vocês, nesse um ano, vão ter tempo de colher o que vocês plantaram, a gente até ajuda vocês a fazer a venda desses alimentos e tudo mais, e daqui um ano vocês com certeza já podem estar numa outra região e a exploração do petróleo aqui pode seguir normalmente. E foi isso que aconteceu, né? Então, esse exemplo mostra que não adianta, né, num impasse, você querer falar mais alto que o outro, você querer mostrar que você é mais forte. Quando você entende as necessidades por trás de cada um, quando você entende os motivos desse impasse, você consegue pensar em alternativas, né? Então, isso é bem importante. E aí tem um outro extremo, que é você não querer brigar com o outro, digamos assim, mas você abrir mão de tudo que você tem e você ser extremamente amigável, mas isso também não traz resultados. E aí tem um outro caso aí, aí não sei se é uma história verdadeira ou não, mas poderia ser, porque é uma história bem simples, que é o seguinte, tinham duas crianças brincando num parque, e aí elas encontraram lá uma dúzia de laranjas, e elas começaram a brigar, porque cada uma delas queria levar a laranja para casa, né? E aí chegou um adulto e falou: não, não, vocês têm que parar de brigar. Tem aqui uma dúzia de laranjas, cada uma vai levar meia dúzia para casa, e é isso, né? Vamos dividir, vamos, né? Todo mundo ser amigo aqui e tal. Não, beleza. E aí, no outro dia, esse adulto encontrou as crianças brincando lá e perguntou: e aí, gente, o que vocês fizeram com a laranja chegando em casa? Com as laranjas, né? Aí um deles falou: olha, lá em casa a gente gosta muito de suco de laranja. Então a gente descascou as 6 laranjas, jogou a casca fora e a gente fez suco de laranja. Se tivesse mais laranja seria melhor, né? Mas foi bom, a gente tomou suco e tudo mais. E a outra criança falou: olha, na minha casa a gente não gosta de comer laranja, mas a minha mãe faz um bolo muito bom com casca de laranja. Então a gente descascou as 6 laranjas, jogou as 6 laranjas fora e com a casca minha mãe fez um bolo. Se tivesse mais casca de laranja, seria ainda melhor, mas a gente comeu o bolo e deu certo. Ou seja, né, se tivesse rolado um diálogo de entender o que cada um queria, um poderia ter levado 12 laranjas descascadas para fazer mais suco, e o outro poderia ter levado 12 cascas de laranja para fazer um bolo maior. Então, a moral da história aqui é que não adianta você querer usar a tua força, você querer ganhar do outro na discussão. Também não adianta você querer ser o super amigão que não vai brigar com ninguém. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que trabalhar junto com elas para produzir um resultado que seja inteligente para todo mundo, né? Porque isso na maioria das vezes, isso é possível, né? É possível, numa negociação comercial, né? Você encontrar soluções que vão atender os dois lados. Bom, então esse livro, né, ele traz muito essa questão da negociação baseada em princípios. Então, por isso são 4 princípios. O primeiro desses princípios é você separar as pessoas dos problemas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Imagine a seguinte situação, que talvez já tenha acontecido com algum de vocês. O cliente fala para você: olha, eu vi algumas reclamações sobre a sua empresa e eu não vou pagar esse preço porque não me parece que você seja um negócio sério. Tá? Então, quando o cliente fala algo nesse sentido, a gente se sente até atacado, certo? Então, parece que ele está pessoalmente atacando a gente. E aí, nesse momento, a gente tem que manter a calma e separar as pessoas dos problemas, é justamente entender que, olha, tem uma pessoa do outro lado e certamente a intenção dela não é te diminuir ou algo assim. Ela está fazendo isso porque ela tem um receio. Tá? Então, a tua maneira de responder a esse tipo de situação é justamente perguntar: não, entendo o que você está falando, mas qual que é o seu receio? Né? O que você acha que pode acontecer se você contratar a nossa solução? E aí a pessoa vai falar: não, pô, é porque uma vez eu contratei o serviço da empresa X, e aí eles deixaram a gente na mão, e eu paguei caro e não deu certo, e só foi dor de cabeça. Então, provavelmente ela tem uma experiência ruim, certo? E ela não quer que essa experiência se repita. E aí você vai ter que ter a tranquilidade, a serenidade de mostrar para ela, por A mais B,
que isso não vai acontecer com a tua solução, porque por mais que talvez alguém tenha reclamado da tua solução lá na internet, sei lá, reclame aqui no Google, não sei, foi um caso isolado, ou você entrar nessa reclamação e explicar por que que a reclamação aconteceu, talvez é um problema que vocês já corrigiram, né? Então, com tranquilidade, você vai falar sobre o problema, né? Você não vai confrontar a pessoa. Isso é bem importante, tá? É um princípio que às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente se deixa levar pelo ataque da outra pessoa, digamos assim, e a gente se prejudica porque a gente não consegue contornar essa situação. Bom, segundo princípio aqui bem importante, focar nos interesses e não nas posições. Tá? Vou dar o exemplo aqui. Esse aqui é super comum, né? Olha, não posso contratar agora, vai ter que ficar para daqui uns 6 meses. Então, isso acontece bastante na nossa rotina, né? E, de novo, quando ele fala vai ter que ficar para daqui 6 meses, isso é a posição que ele está dando, ele está te dando esse posicionamento. Mas esse posicionamento não necessariamente reflete por inteiro o interesse da pessoa, certo? Então, vamos tentar chegar nesse interesse. Por exemplo, você pode perguntar, me conta um pouco mais, o que mais te interessou na nossa solução? O que te chamou a atenção? E aí a pessoa fala, não, pô, eu gostei da tua solução pelo motivo A, B e C. Porque se ele está falando que pensa em contratar daqui 6 meses, é porque de alguma maneira aquilo que está oferecendo interessou, né? Se não tivesse interessado, ele não ia querer daqui 6 meses. Ele ia falar, não, pô, simplesmente não quero, certo? Então vamos chegar no fundo, pô, o que te interessou realmente? Por que não pode ser agora, né? Por que que isso não é uma prioridade para você agora? Então, o que interessou para ele provavelmente é resolver um problema, é chegar num objetivo, chegar numa meta, agregar valor para o negócio dele de alguma maneira. E aí, o seu desafio, a partir do momento que você entende o interesse da pessoa, é fazer esse interesse virar uma prioridade no negócio dela, certo? Então, esse caminho é muito mais interessante do que você falar, não, putz, você falou 6 meses, mas por que que a gente não volta a conversar daqui um mês, 2 meses, eu te dou um desconto e tudo mais? Por que que isso não é bom? Porque primeiro que você está oferecendo um desconto que você não precisaria oferecer, muitas vezes, e aí você vai perder dinheiro. E segundo que o X da questão não é se é 6 meses, se é um mês, se é 2 meses. Não, o X da questão é o que essa pessoa está priorizando no negócio dela. Certo? Essa é a discussão que você tem que ter. E aí, quando você entende essas outras prioridades que ela tem, você, claro, vai tentar argumentar para mostrar que aquilo que você trabalha deveria ser a prioridade, certo? Porque é mais estratégico, porque é mais interessante, porque é uma decisão melhor, porque talvez vai ter um custo-benefício melhor, que é muito o que a gente falou lá na aula 1, né? Então, percebam como já é uma mentalidade diferente, de não apenas tentar barganhar um preço, tentar barganhar a data que essa pessoa vai voltar a falar com você, mas chegar naquilo que é mais interessante para o negócio dela. Elaborar opções para ganho mútuo. Aí tem uma historinha por trás desse princípio, que é o seguinte, né? Por que está a imagem dessa torta aqui? Porque muitas vezes o cliente não enxerga o valor que a gente realmente está agregando para ele, certo? Então pense numa situação seguinte. Imagina que um amigo seu te manda um WhatsApp, alguma coisa assim, e fala, olha, estou precisando levantar um dinheiro aqui, né, para algum objetivo, sei lá, formatura, uma viagem que eu quero fazer, alguma coisa assim. Eu estou vendendo tortas, tá? E aí você fala, legal, mas quanto é que tá a torta que você está vendendo? Estou vendendo torta por R$ 20. Daí você fala, pô, putz, para R$ 20, torta por R$ 20, cara, eu tô sem grana, não vai dar para comprar de você. Só que talvez você fale isso, que você não tem dinheiro, porque você está imaginando um pedaço de torta, daqueles que você compra num café, né? Então, se for um pedaço de torta, por R$ 20 realmente é muito caro, não faz sentido. Só que a questão não é que você não tem dinheiro. Talvez vocês aí, assistindo agora a aula, tenham R$ 20 na carteira de vocês nesse momento, né? Ou poderiam fazer um Pix de R$ 20 sem problema nenhum. Mas
por um pedaço pequeno de torta não vale a pena. Então, se a pessoa falar, não, mas você não está entendendo, a torta que eu estou vendendo é uma torta que serve 4 pessoas, né? Uma torta grande e tudo mais. Aí a história já é outra, né? Pagar R$ 20 para uma torta que serve 4 pessoas faz muito sentido. Então, na negociação, às vezes acontece isso. Você apresenta a tua solução, teu serviço, teu produto, você fala o preço e o cliente fala, putz, não tem orçamento, não tenho dinheiro. Mas a verdade é que provavelmente esse cliente tem dinheiro para pagar pela tua solução, tá? Até porque se ele realmente não tiver dinheiro, aí você deve estar negociando com a pessoa errada, né? Com a empresa errada. Você está mirando no cliente errado. Se você está mirando no cliente certo, é um cliente que tem dinheiro para contratar o que você está vendendo. Mas ele não está enxergando todo o valor que você poderia oferecer para ele, né? Assim como ele, no caso lá da torta pequena. Então, por exemplo, aqui, não tenho um orçamento para pagar o preço pela solução que você está me oferecendo. Tá, mas o que você entendeu que você vai ganhar com a nossa solução? Deixa o cliente falar, eu entendi que o teu sistema faz X, Y, Z. Bacana. Mas será que não tem mais coisa? Né? O que mais você lembra que a gente pode oferecer? Que impactos positivos essas mudanças que eu vou trazer podem agregar no teu negócio, tá? E aí, claro, você mesmo pode lembrar o cliente, bacana que você falou de X, Y e Z, mas lembra dessas outras coisas aqui que eu comentei com você, que você também vai ganhar ao adotar nossa solução? Aí o cliente vai lembrar, é verdade, não lembrava disso. Então, e aqui especialmente porque a gente apresenta as coisas para o cliente, mas a gente tem que saber que, olha, depois de alguns minutos ele já não lembra de várias das coisas que a gente apresentou, né? Ele já não lembra de vários dos detalhes. Então a gente tem que sempre retomar isso para que ele perceba que a gente está vendendo a torta grande, não a torta pequena, né? Que vai trazer mais e mais benefícios do que ele imaginava e por isso vale a pena fazer o investimento. E aí, a dica é essa, né? Mostre esses aspectos que o cliente não chegou a considerar no primeiro momento, para você realmente expandir a compreensão dele sobre o valor que você agrega. Isso é sempre bem importante, especialmente quando vem essa objeção aqui do não tenho orçamento, não tenho dinheiro e tudo mais. E aí, o último princípio é você sempre insistir em critérios objetivos. E aí, principalmente quando vem essa objeção, né? Tá muito caro ou esse não é um preço justo a pagar pela sua solução. E aí você tem que entender, por que não é um preço justo? Me conta mais sobre isso, né? Então não deixe apenas o cliente falar que está caro, sem você explorar o motivo dele ter essa percepção, né? Os motivos que estão por trás. Isso é bem, bem importante mesmo. E aí, o que seria um preço justo? Né? Qual o motivo? Especialmente porque quando você traz esse questionamento, ele provavelmente vai comparar a tua solução com outras do mercado, certo? E aí você vai ter a oportunidade de explicar para ele por que a tua solução é diferente de outras do mercado. Por que agrega mais valor? Porque é um investimento que vai trazer mais benefícios, certo? Então aí você acaba colocando as coisas na ponta do lápis, que é o grande ponto aqui, tá? É você provar para o cliente por A mais B porque que o valor que ele está investindo em você é um valor que vai retornar, um valor que agrega para ele, tá? Então isso é bem, bem importante. E aí vale um comentário, gente. Tudo isso que eu trago, desde a aula 1, um ponto que vocês têm que pensar se hoje vocês têm clientes que estão satisfeitos com o negócio de vocês, com a solução que vocês oferecem, cabe vocês irem atrás desses clientes e entenderem muito a fundo por que esse cliente está satisfeito, por que ele vê o valor, por que ele continua sendo meu cliente, né? Não sei como vocês cobram, mas vamos imaginar que vocês cobram mês a mês, cobram anuidade, alguma coisa assim. Por que todo mês ou todo ano esse cliente escolhe continuar comigo? Quando você entende isso, você vai ter mais facilidade em levar isso para os clientes seguintes, né? Para os próximos clientes que você quer fechar. Por isso que assim, o relacionamento com o cliente e vendas tem que ser áreas muito irmãs, né? Às vezes até podem trabalhar super juntas. Porque se você tem esse recurso de mostrar esses casos de clientes que investiram e tiveram retorno, tudo isso aqui fica muito mais fácil, né? Nesses 4 princípios aqui que eu estou trazendo, tá?
Então, pensem bastante sobre isso e lá no final da aula a gente vai retomar um pouco mais desse conteúdo também. Bom, então foram 4 princípios e agora a gente vai entrar em 8 técnicas para chegar nessas, para obter informações dos clientes e influenciar comportamentos. Aqui entrando um pouco mais lá no livro Como se a sua vida dependesse disso. Venda como se a sua vida dependesse disso. Então temos aqui as 8 técnicas. Eu não vou passar por todas elas agora, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Então, primeiro, a primeira se chama espelhos e silêncio tático. Então, o conceito é você basicamente repetir as últimas 3 palavras que a pessoa falou ou a principal palavra da última frase que ela falou. Isso, claro, num tom de pergunta, tá? E para que serve isso? Para que você estimule a pessoa a falar mais. Então, você usa esse espelho e aí você depois aplica o silêncio tático, que é basicamente você ficar pelo menos uns 5 segundos sem falar nada. E aí, quando você gera esse vazio na conversa, a pessoa se sente estimulada a falar, né? Porque pode ficar aquele silêncio até um pouco constrangedor. E é difícil fazer isso, tá? Já vou adiantando. Além dos 4 princípios que eu falei agora há pouco, as 8 técnicas, eu não imagino que vocês vão acertar de primeira, tá? Vocês vão tentar fazer isso, não vai dar muito certo. Esses vão aprendendo e depois de algumas vezes vocês vão ver resultado, beleza? Mas isso é algo que funciona, tá? Aí, claro, esse livro é escrito muito pela experiência lá do Chris Voss, que é o negociador e tudo mais, mas ele usava muito isso nas negociações dele, e na consultoria que ele tem, ele aplica isso com os clientes e essas coisas geram resultado. Então, o nosso efeito aqui é que o cliente ele se sinta que ele precisa explicar melhor aquilo que ele acabou de falar. E aí você vai conseguir mais informações e os reais motivos que estão por trás desses posicionamentos que o cliente passou. Então, por exemplo, aqui um diálogo que poderia acontecer. O cliente fala, pô, não sei se eu vou contratar, o sistema de vocês me deixou com algumas dúvidas. Então, você poderia, né, acho que um vendedor mediano aí poderia se desestimular com isso e não explorar muito o que o cliente está querendo dizer, mas usando essa técnica, você simplesmente faria o seguinte, com algumas dúvidas, e usa aquele silêncio, né? Aí quando você usa o silêncio, ele vai sentir esse estímulo mesmo a explicar o que ele quis dizer. Não, então, é que eu esperava que a plataforma tivesse mais recursos para atrair novos clientes, é isso que eu estou buscando, né? Essa é a minha principal dor. Então aí você já ganha um pouco mais, porque o cliente vai trazer para você o que ele realmente está buscando e você tem a oportunidade de trazer esse conteúdo para ele, explicar como que a tua plataforma pode fazer isso e você pode argumentar em cima disso, né? Então, todas as técnicas que eu estou trazendo aqui, elas são realmente para você ter essas informações, para você influenciar o cliente e você ter essa oportunidade de continuar com a conversa, né? Então, acho que uma das principais preocupações de um negociador durante uma reunião com o cliente é você manter a negociação viva, né? Enquanto a negociação está viva, você tem chance de fechar aquele negócio. Agora, quando o cliente fecha a porta e fala, não, pô, realmente não quero isso, aí você perde aquela oportunidade, você vai ter que ir para as outras, né? Então, essa técnica aqui estimula o cliente a falar mais e aí você tem a oportunidade de trabalhar em cima disso que ele falou. Rótulos. Rótulos também vem muito nessa pegada. Então, a ideia do rótulo é você falar para esse interlocutor, para esse cliente, quais emoções, necessidades ou preocupações você imagina que ele tem naquele momento. E aí, a dica aqui é você usar muito uma estrutura que use palavras como parece que está acontecendo tal coisa, ou a impressão que fica é que você está sentindo tal coisa, enfim. São estruturas interessantes aí para usar nesse momento. E aí você também pode usar um resumo daquilo que a pessoa falou antes de usar esse rótulo, né? Então você pode parafrasear o que ela falou para você mostrar que você entendeu. E aí, em cima daquilo que você entendeu,
você imagina que ele está com um sentimento X ou com a necessidade Y, com a preocupação Z, enfim, tudo isso vai te ajudar. E o que a gente quer? Se você estiver usando um rótulo correto, né, se você acertar na tua interpretação, esse interlocutor vai concordar e vai falar mais sobre o assunto. Agora, se você estiver errado, né, se você falar, imagina que você está preocupado com tal coisa, imagina que você está sentindo tal coisa, e não for isso, essa pessoa vai te corrigir e ela vai explicar o que realmente está acontecendo. Então, não tenha medo de errar aqui, porque mesmo o seu erro, ele vai fazer com que a pessoa fale mais. E, de novo, se a pessoa fala mais, você tem chance de dar sequência na conversa, sequência na negociação. Então, nesses dois cenários, ele está estimulado a dar mais informações e aí você consegue avançar e quebrar esses impasses. Aqui um exemplo, né? Então, o vendedor falou e aí o cliente falou e aí você traz, olha, pelo que eu entendi, você ainda precisa consultar o seu gerente e o departamento financeiro para aprovar a contratação do nosso serviço, né? Isso que está acontecendo pelo que você me contou. E aí o rótulo, né? Aí é o que você supõe, é o que você sentiu, né? Pela maneira como ele falou. Aí lembra lá o que eu trouxe no começo da aula. As palavras são 7%. Aí o tom de voz, 38%. Linguagem corporal, 55%. Então, pelo tom de voz dele, pela expressão que você viu no rosto dele, parece que você está cansado de lidar com esse tipo de burocracia, né? Parece que está sendo desestimulante para você ter que ficar consultando seu gerente, consultando o departamento financeiro. É isso que está acontecendo? E aí o cliente fala, tá certo, pô, realmente isso está sendo desgastante, eu estou cansado de negociar com vários fornecedores, e, enfim, ele vai falar um pouco mais sobre essa situação com você. E aí você pode oferecer uma solução. Olha, já que você vai ter que falar com eles, eu posso montar uma apresentação personalizada com as informações mais importantes, para você ter insumo para que isso fique mais fácil para você. Né? Eu vou te ajudar com isso. O que você acha? Aí o cliente pode dar uma resposta positiva em cima disso. Então, a ideia aqui é você, de novo, né, investigar um pouco mais para você trazer mais benefícios para o teu cliente, para você trazer o cliente para o teu lado, né, você conseguir um aliado, especialmente nessas negociações complexas, que é o caso de alguns de vocês aqui, onde você realmente vai falar com uma primeira pessoa, depois você vai ter que falar com mais pessoas dentro da empresa, ou ele vai ter que vender dentro da empresa. Então é muito importante você trazer essa pessoa para o seu lado. E quando você entende o que ela está sentindo, quais são as preocupações dela e tudo mais, ela se sente muito mais em sintonia com você e você consegue esses avanços, tá? Então essa técnica aqui é bem importante para você tentar expressar que você entende o que a pessoa está sentindo, ou se você não entender 100%, que ela diga para você e aí você consegue ter essa empatia, consegue ter essa informação para seguir mais alinhada com ela durante a negociação, tá? Então isso aqui realmente ajuda bastante. A terceira técnica aqui se chama auditoria de acusação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você antecipa e revela os problemas que podem aborrecer o cliente, você pode dissipar esses pontos negativos. Então, se você criar uma expectativa que não é muito boa, né, uma expectativa ruim ou uma expectativa baixa, né, quando o cliente tiver o contato com a realidade, ele pode entender melhor que a situação não era tão problemática, tá? Então, essa técnica aqui, a gente não usa só em vendas, né? A gente pode usar em diversas situações da nossa vida. Mas o ponto é, quando você joga a expectativa mais para baixo e você apresenta de fato solução e tudo mais, e o cliente vê que não era algo ruim, que enfim, a solução atendia bem ele, aí ele vai falar, não, pô, era melhor do que eu imaginava, e você termina a negociação, ou você dá sequência na negociação de uma maneira mais positiva, né? Então, o que a gente quer aqui é que o cliente se torne mais aberto a revelar os problemas que passaram pela auditoria de acusação, que é você revelar, né, essas situações que poderiam ser situações ruins. Então, o cliente ele vai estar assim, menos crítico, porque você já antecipou essa crítica. Acho que esse é o grande ponto aqui.
E aqui uma dica que você pode adotar esse hábito no seu dia a dia, né? Com uma troca de palavras muito simples, né? Por exemplo, às vezes a gente fala, não quero ser chato, ou não quero ser, enfim, alguma outra coisa. Em vez de falar, pô, não quero ser chato, fala, olha, eu vou ser chato. E fala o que você tem que falar. E a pessoa vai ouvir falar, não, fica tranquilo, você não foi chato, né? Porque você preparou ela para algo ruim, mas você falou algo que não foi tão ruim, porque afinal de contas, né, você tem toda uma maneira de falar e você sabe moldar bem a situação para interagir com as pessoas, né? Então, isso pode ser algo positivo na tua rotina. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Olha, preciso falar para você que a interface do nosso sistema ainda é bem limitada, a gente tem uma equipe trabalhando para melhorar isso, mas vai levar alguns meses para a gente melhorar de fato esse sistema, melhorar essa interface e tudo mais. E aí o cliente, depois de ver o teu sistema, depois de você fazer uma demonstração, né, o cliente pode trazer para você, olha, você falou que a interface do sistema era limitada, mas na verdade eu já falei com outras empresas e eu acho que elas estão abaixo do que você me apresentou. Então você setou a expectativa mais para baixo, o cliente viu, ele falou, não, pô, dentro daquilo que eu estou vendo no mercado, tá ok, né? Não tem um problema, eu acho que eu consigo trabalhar com isso de fato. E aí ele termina essa parte aí da conversa falando que poderia usar o sistema, que isso não vai ser um problema e tudo mais. Então, isso é bacana porque você sabe que isso poderia ser uma objeção, né? Especialmente quando você vê algumas objeções se repetindo no seu dia a dia, você pode aplicar isso daqui, tá? Você pode falar isso com relação ao preço. Então, às vezes, antes de falar o preço, no começo da conversa, você pode falar para ele: olha, eu imagino que você vai achar o nosso preço mais alto do que o que você tem visto no mercado. Mas aí você já explica. Mas eu já te falo que a gente tem tais e tais características que outras empresas não têm e tudo mais. E aí, quando você realmente revela o preço, pode ser que ele não ache o preço tão alto assim, né? Então, isso também pode te ajudar a quebrar essa tensão no momento de revelar preço, né? Enfim, de novo, é uma técnica aí para vocês testarem, tá? Especialmente naquilo que está sendo as dores das vendas de vocês, as maiores objeções, porque isso pode aliviar um pouco essa tensão, né? E pode trazer mais abertura para a conversa mesmo. Dois lados mais francos, mais sinceros, pode ser bom, né? É bom quando o cliente sente que a gente está sendo aberto, que a gente está sendo honesto. Isso pode ajudar a gente a ganhar algumas vendas que talvez a gente não ganharia. E criar uma conexão com o cliente, que é super importante também. Bom, antecipar ou não na negociação. Isso é bem importante também, porque às vezes a gente tem medo de tomar uma negativa do cliente, né? Então, a verdade é que assim, uma negativa ela oferece uma oportunidade ótima para as duas partes esclarecerem o que realmente querem. Então, o não ajuda a identificar interesses, tá? E como eu falei lá quando eu estava falando dos princípios, né? Identificar os interesses é muito importante, é mais importante do que identificar posições do cliente, opiniões do cliente. Então, o interesse, é em cima do interesse que a gente consegue trabalhar para produzir um acordo melhor para fechar a venda. Então, algumas negativas que a gente pode tomar do cliente durante a conversa que não são problemas, tá? Então, o cliente pode falar, ó, ainda não estou pronto para concordar com você ou para contratar a tua solução. Ou ele pode falar, olha, essa negociação está me deixando desconfortável de alguma maneira, eu não estou entendendo o que você está tentando trazer, o que você está tentando explicar, eu acho que eu não posso pagar por isso, eu quero uma outra coisa, eu não quero aquilo que você está me mostrando, eu preciso de mais informações. Então, são algumas negativas que podem surgir na negociação. Mas nenhuma dessas afirmações é um não definitivo, né? Nada disso aqui fecha a porta de vez. Você pode trabalhar em cima de qualquer uma dessas afirmações, tá? Então, você pode dar sequência na conversa. Você pode usar um rótulo, nem que seja um rótulo errado,
para que a pessoa discorde e se abra para negociação, para que ela fale o que ela realmente está buscando, o que ela realmente quer. E aí o efeito que a gente quer trazer é que uma pessoa que tem liberdade para falar não, ela sente segurança e controle sobre a conversa. Tá? Então, um ambiente onde você pode falar não é um ambiente mais produtivo por conta disso. Tá? É bacana quando o cliente sente que ele está no controle na conversa, porque ele se sente mais seguro e aí a chance de você conseguir produzir uma conversa melhor aumenta. Tá? Então, como eu falei, né, esses ambientes onde você tem o conforto de poder falar não são ambientes mais construtivos e mais colaborativos, que é o ambiente que a gente quer criar aqui numa negociação. Vou dar um exemplo prático aqui. Então, vamos supor que você sentiu o cliente resistente, tá? Você sentiu que a conversa não está caminhando como você gostaria. Então você pode falar para ele, olha, a gente está tendo uma boa conversa, né? Tá bacana o papo, mas a impressão que fica é que vocês preferem continuar do mesmo jeito, sem ter metas de vendas, com uma gestão manual dos processos de vocês, né? Supondo que vocês vendem uma solução focada nisso, né? Em melhorar os processos, em automatizar as coisas e tudo mais. Então, como eu falei lá numa outra técnica, né? É bom usar essa construção. A impressão que fica é que... Porque quando você usa essa construção, você está dando a tua opinião, a tua percepção. E a tua percepção, ela é... Ninguém pode refutar a tua percepção, porque é como você interpretou as coisas, né? Você não está dizendo que isso é um fato. Você está dizendo que isso é a verdade absoluta. É aquilo que você entendeu. E aí você abre espaço para o cliente responder em cima disso. E ele fala, não é bem assim. O que acontece é que a gente quer mudar tudo isso, mas a gente ainda não sabe como fazer essas coisas, tá? Então, de novo, por que que isso é de fato antecipar o não? Porque você está trazendo um não aqui na conversa, né? O principal não que você está trazendo é esse de, olha, nós ainda não sabemos como fazer isso, tá? Essa é a nossa dificuldade. Então, você antecipa essa dificuldade, essa discordância que o cliente tem com você. Provavelmente ele está vendo a tua solução e ele não está enxergando como ele pode usar a tua solução para chegar em resultados melhores. Esse é o ponto aqui. E em cima desse ponto, em cima dessa discordância que ele tem, ou desse receio que ele tem, você tem a oportunidade de construir uma solução melhor, de construir uma negociação na qual você vai mostrar para ele como fazer isso, certo? Então, aí você oferece isso, eu posso montar um plano de ação para o negócio de vocês, detalhando ações factíveis para os próximos 3 meses. Consigo te apresentar amanhã, o que você acha? Então, você está indo além para fechar essa negociação, porque se o problema é que ele não sabe como fazer, ele não sabe como chegar nas metas, ele não sabe como automatizar processo e tudo mais, você com a sua experiência, né, você como um vendedor realmente consultivo, vai chegar para ele e falar, olha, eu vou aqui te dar um passo a passo, você vai ter tudo que você precisa para você aplicar isso no teu negócio e chegar no resultado. Um passo a passo baseado nos resultados que outros clientes que eu tenho já obtiveram, né? Então, tudo isso agrega muito valor para o cliente e tem uma chance dele superar esse problema que ele tem hoje e realmente fechar com você, tá? Então, o ponto é esse, é você não ter medo de trazer uma colocação como essa, né? E você fazer o cliente expressar aquilo que realmente incomoda ele, aquele que realmente é o problema. Então, isso vai te ajudar bastante durante uma negociação. E aí, uma outra maneira de você fazer isso é trazer as perguntas direcionadas para o não. Então, a gente... e aí, acho que cabe explicar um pouco a diferença dessas duas técnicas, porque assim, o antecipar o não, ele vem muito numa pegada de você pode fazer isso já mais para o começo da negociação, talvez antes de você mostrar o preço, antes de você chegar naquele momento mais final, né? Porque o natural, o curso normal das coisas, é o vendedor falar, e lá no final vir esse não, né? Vir essa objeção. Porque a gente tem um certo medo de tomar essas objeções, então a gente vai deixando para o final. Só que se você tem essa perspicácia de sentir que pode ter uma objeção no ar, já no meio da conversa, no começo da conversa, e antecipar isso,
isso te dá uma vantagem de trabalhar esse problema o quanto antes. E aí você ganha o cliente o quanto antes, né? Ganha no sentido de trazer ele para o teu lado e mostrar para ele que você quer ajudar ele, tá? E as perguntas direcionadas para o não são digamos, uma técnica dentro da técnica, né? É uma maneira de você fazer isso em vários momentos da negociação. Então, assim, a gente está muito mais acostumado a fazer perguntas esperando respostas positivas, tá? Então, por exemplo, você gostou da minha plataforma? Você gostou da minha solução? Você acha que a solução pode te ajudar? É uma construção muito normal para a gente, né? Uma construção de pergunta. Mas tem um fenômeno que é comprovado, e aí lá no livro do Chris Voss ele fala sobre isso, que é a fadiga decisória. Então, o fato é que a gente tem uma capacidade de tomar um número limitado de decisões conscientes por dia, né? E a gente, quando passa dessa cota, acaba tomando decisões no piloto automático. E aí, quando a gente está no piloto automático, a gente tem uma tendência a dar mais respostas negativas, tá? Isso até, eu sigo, né, a consultoria dele lá e tal, estou na newsletter deles, e esses dias eu vi eles comentando que pela manhã as pessoas costumam ter uma capacidade melhor de tomar decisões, com mais discernimento e tudo mais, e aí quando chega de tarde, final da tarde, as pessoas já estão nesse piloto automático, elas estão cansadas de tomar decisão, e é mais difícil elas chegarem numa decisão complexa ou diferente e tudo mais. Então é legal ter isso em mente também. Mas enfim, o que a gente quer é que quando você faz uma pergunta no qual o não no qual você deseja o não como resposta, tem uma chance maior de tirar essa pessoa do piloto automático e fazer ela realmente pensar, né? Ela parar um pouco, pensar, se esforçar para pensar um pouco mais, e aí a chance dela vir para o teu lado é maior, tá? Então, um exemplo aqui. Quando você está ligando para a pessoa, olha, boa tarde, eu estou ligando numa hora ruim? Isso é uma boa pergunta, tá? No começo de uma conversa, especialmente numa prospecção ativa aí, ou quando você agendou um horário e tudo mais. Porque a resposta que você quer é não, né? Então, se você perguntar, você pode falar agora, esperando a resposta sim, existe uma chance maior da pessoa falar para você, olha, putz, agora eu não posso, agora eu tô corrido e tal. Agora, quando você pergunta, agora é uma hora ruim, a chance maior é a pessoa falar, não, não, tranquilo, se for rápido e tal, né, consigo falar e consigo achar um tempo aqui. Então, a pessoa vai estar mais aberta a falar com você. Então, isso é uma dica aí, já tinha visto em outros lugares também. E aí, seguindo, uma outra coisa, ainda nesse diálogo. Bom, recebi o seu último e-mail e eu queria entender melhor a sua posição, né? Você é contra a contratação de uma solução terceirizada? Então, de novo, a resposta que você quer aqui é um não, né? A pessoa fala, não, eu não sou contra. E aí, quando você coloca dessa maneira, a tendência é que a pessoa pense um pouco mais e tenha uma chance maior dela dar a resposta no sentido que você quer, certo? Então, ela responder, não, na verdade não é isso, eu vejo a contratação com bons olhos, mas sei que vai ser trabalhoso conseguir a aprovação dos meus superiores. Né? Então, é isso que estava acontecendo ali no e-mail. Então, é uma técnica relativamente simples aqui, é você mudar a maneira como você faz a pergunta, porque quando você faz a pergunta dessa maneira, a pessoa sai um pouco daquele piloto automático, ela reflete um pouco mais e ela tem uma tendência de te explicar melhor o que está acontecendo, que é também algo positivo, como eu já venho falando, né? Quanto mais a pessoa explicar, quanto mais ela der detalhes sobre o posicionamento dela, o interesse dela, maior a chance de a gente conseguir seguir com essa negociação e levar para o caminho que a gente quer. Bom, já estamos nos encaminhando para o final aqui. A próxima são as perguntas calibradas, que é uma técnica que você pode aplicar em vários momentos durante a negociação. Bom, então, qual que é o conceito? Uma vez que você descobre o rumo que você quer dar à conversa, e isso vem muito lá da venda em 7 passos, né? Se você aplicar a venda em 7 passos, se você aplicar aquele passo a passo, você provavelmente vai ter um caminho claro que você quer dar para a conversa, certo? Então, você tem que, tendo consciência desse caminho, você tem que ter as perguntas que vão facilitar o direcionamento da conversa
nesse sentido que você quer. E ao mesmo tempo, você também fazendo perguntas pode fazer a outra pessoa pensar que foi ela que escolheu seguir por esse caminho, e não você que forçou o caminho, né? Isso aqui é interessante porque, assim, a última coisa que a gente quer é que o cliente sinta que a gente está decidindo por ele, né? Ou que a gente está forçando ele para algum lado, certo? Então a gente quer que ele tenha essa sensação de que ele está tomando a decisão, ele está naturalmente indo pelo melhor caminho, tá? Então, isso também é algo importante a gente pensar. Quando a gente usa lá aqueles 7 passos, o cliente não sabe que os 7 passos existem, né? E o ideal é que você consiga aplicar aquilo de uma maneira que ele não perceba que você está aplicando um método, certo? Mas, ao mesmo tempo, isso não é algo ruim, não é algo que prejudica o cliente, porque aqueles 7 passos foram estruturados de uma maneira que você agregue mais valor para o cliente, certo? Que você traga informações de mercado, que você traga a melhor estratégia, que você venda não só um serviço, um produto, mas uma solução que de fato vai agregar valor para o negócio dele, vai fazer o negócio dele saltar de patamar, vai fazer, enfim, ele ter os benefícios que ele busca. Então, tudo isso é bem interessante porque não é manipulação, é simplesmente uma maneira mais inteligente de conduzir uma negociação para que os dois lados ganhem, né? Acho que é sempre bom bater nessa tecla quando a gente fala de técnicas e tudo mais, porque talvez em algum lugar ou algumas pessoas vão por essa linha, né? De manipular alguém ou, sabe, usar... Por isso que eu não gosto tanto do conceito lá de gatilho mental, né? Que aí você vai fazer a pessoa tomar uma decisão, às vezes... Gatilho mental, para mim, parece muito que você quer provocar um ato falho na pessoa, né? Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um processo bem consciente para que ela tenha um resultado melhor de fato, tá? E não que também gatilho mental seja de todo ruim. Acho que a gente pode estudar isso em algum momento e tirar coisas boas dessas técnicas. Mas eu acho que isso aqui é algo mais sofisticado, sabe? Mais complexo e mais interessante. Bom, seguindo aqui. As perguntas calibradas são, de fato, perguntas abertas que vão estimular o interlocutor a falar mais. Então, já comentei sobre isso algumas vezes, né? Fazer o cliente falar é muito importante numa negociação. E aí a gente vai usar muito o como e o que nessas perguntas. E em algumas situações a gente pode usar o porquê. Mas o porquê, a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente usa essa construção iniciando com porquê, a gente deixa a pessoa na defensiva, né? Então a gente pode usar essa construção mais quando a gente quer que a pessoa defenda algo que é do nosso interesse. Vou dar um exemplo prático aqui. Por que você mudaria o seu sistema atual para outro? Né? Então aí quando você coloca dessa maneira, e claro, dentro de um contexto onde você entendeu que o cliente de fato está buscando isso, aí ele vai explicar todos os motivos pelos quais ele está querendo mudar de sistema. E isso é muito bom para você, porque você vai aprender o que ele está buscando, e bom para o cliente, porque ele vai conseguir expor melhor aquilo que ele está buscando. Então aí você vai conseguir direcionar o cliente melhor para o que é a solução ideal para o momento dele. E aí o nosso efeito desejado é que nas entrelinhas, né, essa pergunta calibrada, a gente quer que o cliente use a inteligência dele para resolver os problemas, né? Esse que é o ponto aqui. Digamos que você coloca o cliente para trabalhar, certo? E quando ele trabalha para você e para ele também, para de novo chegar nas melhores soluções. Então, mais um caso prático aqui. O cliente fala, olha, não sei se vou gastar todo esse dinheiro em um sistema de gestão, a gente tem um orçamento mais apertado e tudo mais. Então, você poderia usar uma pergunta com o quê? Não, entendo, mas o que te levou a buscar um sistema de gestão financeira, que é o que você está vendendo a princípio, né? E o cliente vai falar, olha, aconteceram erros, né? A gente teve uma quantia significativa de dinheiro que desapareceu, a gente não sabe como esse dinheiro foi gasto. Então, aqui você está, de novo, aprendendo sobre o que rolou dentro do negócio do cliente para ele se movimentar para contratar uma outra solução. E o como aqui, onde é que ele entra, né? Não, entendo, mas como podemos melhorar a nossa oferta para que ela fique mais atrativa? E mais uma vez, está botando o cliente para trabalhar, porque ele está buscando uma solução para contratar aquilo que está vendendo.
olha, você falou para mim que o plano mais barato não inclui treinamento sobre a plataforma. Se você puder mudar isso, fica mais interessante, né? Dessa maneira, de repente, a gente consegue contratar. Então, aqui você está conversando com o cliente de maneira bem aberta para buscar as soluções, buscar as alternativas para realmente fechar essa venda. E aí, usar esse o que e esse como são os caminhos para você chegar lá, né? Então, é muito sobre essa atitude que eu venho batendo na tecla aqui, né, gente? Então, o cliente traz um problema. Pô, tá caro, tá complicado. Não deixe esse problema derrubar vocês, né? Tente entender o porquê, tente ir mais a fundo, fazer essas perguntas abertas, para você aprender mais sobre a situação do cliente, porque quanto mais você aprender sobre a situação dele, você, enquanto especialista, você, enquanto pessoa que entende do mercado, entende daquilo que é melhor para quem está buscando esse tipo de solução, você vai ter muito mais possibilidades de ensinar o cliente o que ele precisa aprender e de achar as soluções que ele precisa, né? Achar as saídas que ele precisa. Então, pense que você é um estrategista, uma estrategista que está levando os melhores caminhos para o cliente. E esse cenário de cooperação, de diálogo, é o melhor para você desempenhar melhor o seu trabalho. E claro, para que isso aconteça, né, eu já falei algumas vezes, mas vale repetir, quanto mais vocês se informarem sobre o mercado, quanto mais vocês forem correr atrás, quanto mais vocês falarem com seus clientes, entenderem realmente o que está acontecendo, não só com a sua solução, mas com o mercado no geral, mais vocês vão ter essa experiência, né, essa cancha, digamos assim, para jogar esse jogo, né, o jogo da venda consultiva de verdade. Então isso tudo é bem, bem importante. Bom, o modelo Ackermann, que é apresentado no livro também. Aí só explicando, né, o que é esse 65, 85, 95, 100, e aí o 135, 115, 105 e 100. É o seguinte, no livro, ele dá exemplos mais no papel de comprador do que no papel de vendedor, né? Então ele, no papel de comprador, ele fala que ele, quando vai comprar alguma coisa, ele fala lá, por exemplo, da compra de um carro lá, que ele estava bem interessado e tal, ele lança um preço que ele gostaria de pagar, que é 65% do preço que ele realmente está disposto a pagar. Essa é a primeira oferta que ele faz. Aí, claro, a negociação vai, a negociação vem, ele sobe para 85%, aí 95% e por último 100%. Tá? Já vou explicar um pouco por que essa progressão. E aí, a gente, enquanto vendedor, né, vendedores e vendedoras, aí eu apliquei aqui a lógica inversa, né? A gente quer fechar a venda por um preço que é o 100%, né? É o nosso preço aqui alvo. Então a gente pode começar oferecendo um preço mais caro, né, que é 185%, depois 115, 105 e 100, tá bom? E aí, gente, isso eu acho que por muito tempo eu mesmo fui bastante resistente a essa mentalidade de fazer essa barganha, né, de botar um preço mais alto para depois diminuir e tal. Mas com o tempo, assim, com a vida, eu aprendi que as pessoas funcionam nessa lógica e não tem muito que a gente possa fazer. As pessoas vão pechinchar, vão barganhar. Então, claro que a gente vai usar todas as técnicas possíveis para fechar no melhor preço para a gente, né? Especialmente quando a gente sabe que a nossa solução agrega esse valor, tá? Acho que isso é um ponto importante, tá, gente? Acho que o melhor dos cenários é onde você trabalha num contexto onde você sabe que se você fechar por esse 135%, cara, o cliente vai se beneficiar disso também, né? Ele vai chegar nos resultados que ele quer chegar e esse 135 ainda é um preço justo a ser pago, né? Mas você está disposto a vender pelo 100, porque você sabe que existe uma concorrência, as pessoas têm limitações para fazer o pagamento cheio e tudo mais. Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre essa técnica para vocês entenderem na prática. Então, na verdade, é realmente uma estratégia que entra no momento de negociar preço. Você pensa no valor alvo e você começa com esse valor 35% maior para definir uma âncora, certo? E aí o outro lado vai fazer propostas. A ideia é que você saiba resistir para baixar o preço, né? Não baixe de primeira. E aí, o que ele traz como segredo para você resistir? É você ser muito cordial, falar que ele está
tá querendo trazer um preço que é generoso, um preço que faz sentido, mas que tem motivos pelos quais você não pode baixar o seu preço, motivos que fogem do seu controle, né? Então, tudo isso é bem importante. Então, você se manter muito ao lado do cliente, se manter, né, cooperando com ele e tentando mostrar por que você não pode baixar o preço. E aí, quando você for de fato fazer essas concessões, você ir fazendo isso aos poucos. Então, você começou com um preço 35% maior, aí você baixa para um preço 15% maior, que é uma maneira, assim, você está baixando bastante, na verdade, né, nessa lógica, e depois 5% maior, e na última vez no preço real, tá? E especialmente quando você for dar esses dois últimos preços, você usar números quebrados e ímpares, tá? Ele fala sobre isso, que é algo interessante, que é algo que ajuda. Por quê? Porque essa progressão de 35, 15, 5 e o preço real dá para o cliente a sensação de que ele está arrancando tudo que você tem, né? Especialmente se essas últimas duas ofertas forem números quebrados e ímpares. Então, passa a sensação que você calculou exatamente o desconto máximo que você pode dar. E aí, quando você dá essa sensação para o cliente, ele fala, não, pô, consegui um bom desconto, consegui um bom negócio, vou fechar. Tá? Então, a gente quer gerar essa sensação na outra pessoa, porque, né, a gente sabe, eu acho que eu comentei isso algumas vezes com vocês, a venda tem muito mais aspectos emocionais do que racionais. Todo esse livro de Venda como se a sua vida dependesse disso, baseada nesse pensamento aí, né? De que a venda é mais emocional do que racional. Então, quando você gera esse tipo de emoção no cliente, a chance de você fechar a venda é maior. Aí eu construí um pequeno diálogo aqui para vocês entenderem como isso poderia acontecer na prática, tá? Então, você apresentou para o cliente, ele gostou, aí você vai mostrar o preço para ele, ó. Ó, o nosso sistema se encaixa bem com o que você está procurando. E como eu comentei com você, o plano anual é o mais indicado e ele tem um valor de R$ 20.250 por ano, né? Que é 15 mil reais, que seria o preço-alvo, tá bom? Mais 35%. Tá? Então, isso aqui é o 135%, está lançando esse primeiro valor. Aí o cliente, olha, cara, interessante, e a gente pode pagar à vista. Você acha que você pode conseguir um desconto para gente? Olha, o nosso gerente não costuma aprovar descontos, tá? Então você já dá essa resistência. Mas qual valor você tem em mente, né? Qual tipo de desconto você está buscando? Olha, eu não estou autorizado a pagar mais do que 15 mil reais por ano numa solução como essa. Então ele quer um desconto muito maior. E aí, claro, né, construir esse diálogo, mas já você percebe que ele está falando o valor que é justamente o valor que você tem como valor-alvo, né? Então aqui você já tem uma tranquilidade de entender que, olha, por pelo menos 15 mil você deve fechar esse negócio, que é o valor que você está buscando, né? Que é o valor que é ok para você. Mas claro que você gostaria de fechar por um valor maior, de novo, porque você sabe que a tua solução agrega valor, você sabe que o cliente vai ter benefícios ao pagar, e, enfim, a gente sabe que quando a gente tem mais faturamento e mais recursos, a gente vai poder investir mais na nossa solução, a gente vai ter mais qualidade para oferecer para os clientes, enfim, é o jogo de vendas, né? Não tem muito como fugir disso, a gente quer maximizar o valor da nossa venda sempre que possível. E aí, a gente, de novo, né, dá aquela resistência. Olha, entendo, a gente também tem um orçamento limitado por aqui, mas pelo que a gente falou, se você não usar o nosso sistema, você vai precisar contratar outros 2 sistemas para conseguir todas as funcionalidades, né? Então você retoma aqui um ponto como esse. Você fala, olha, entendo que você tem um valor aí de 15 mil, que é o máximo que você pode pagar, mas não é melhor você contratar o nosso sistema em vez de fazer 2 compras? Né? Lembra que a gente comentou sobre isso em determinado momento? E o cliente, não, pô, realmente, você tem bastante a oferecer. Eu lembro que isso que a gente tinha falado sobre isso e tudo mais. Então, aí você lança, né, depois dessa troca toda do cliente concordar com você que o seu sistema é bom, que você oferece mais do que o que ele tem encontrado no mercado e tudo mais, depois que ele está no seu lado, você dá aquele desconto, né? Então, o primeiro desconto lá você baixa para 115%. Então, olha, eu consigo fazer esse plano anual por
17.273, que aí já é o valor mais quebrado, tá? Não é exatamente o 115%, eu aumentei um pouquinho para ter esse valor quebrado, para dar essa impressão de, putz, cara, ele tá me dando um preço de 17.273. Quer dizer, assim, esse valor é um valor, parece muito um valor calculado, né? Parece, cara, é o máximo que eu consigo chegar aqui para você nesse momento. E olha, pô, é um bom desconto. Eu vou conversar com o meu gestor para ver se a gente pode pagar. Então, talvez essa negociação ainda continue, tá? Você ainda tem margem, você ainda tem mais aqueles 15% ali para dar mais dois descontos ainda no máximo, né? Mas você já está avançando nessa negociação com essa impressão que você deu um belo desconto, que você está fazendo o melhor que você pode, e você argumentou para mostrar para o cliente do outro lado que esse preço faz sentido, que o teu sistema é bom, e nesse momento aqui a ideia é que o cliente fale, não, pô, digamos que a sensação que você quer deixar nessa conversa é essa pessoa falando, não, eu pagaria esse preço. Eu só não vou te falar que eu vou pagar agora porque eu tenho essa limitação, eu tenho que falar com o meu gerente. Mas quem sabe, né? Vou explicar para ele, vou tentar vender a ideia para ele. Quem sabe a gente consegue pagar esse preço, começar e tudo mais. E você ainda tem essa gordura para queimar caso tenha uma resistência do lado da gestão desse cliente. Então, é uma maneira de negociar aí que pode ser interessante para vocês. Vocês podem pensar em precificar as soluções de vocês, já contando com essa dinâmica de negociação, que, gente, é o normal, né? A gente até tem uma cultura de falar que o brasileiro pede desconto e tal, mas esse livro foi escrito por um americano, então saibam que americano também pede desconto. Acho que no mundo inteiro essa dinâmica acontece. E aí a última técnica aqui são os cisnes negros. Vou explicar um pouco melhor do que isso se trata. São informações que a gente não espera obter em uma negociação, mas acabam surgindo e mudam completamente o rumo da conversa, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Tem coisas que a gente sabe que a gente não sabe, e tem outras coisas que a gente não sabe que a gente não sabe, tá? Isso é bom a gente ter essa consciência, né? Então, tem coisas que a gente nem imagina que a gente desconhece. E os cisnes negros estão nesse segundo grupo. Então, são coisas que a gente não imagina que podem acontecer, e quando acontecem, mudam lá o rumo da negociação. Até a consultoria do Chris Voss, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais depois e ver o site deles, eles têm um blog bem legal, chama exatamente Black Swan, né? Black Swan Group, se eu não me engano, que é o cisne negro em inglês. Porque lá no livro, né, essa é uma das últimas técnicas que ele apresenta, e ele fala que isso aí pode realmente mudar uma negociação. E ele até fala em algum momento que geralmente uma negociação pode ter até uns 3 cisnes negros que você pode descobrir. Então, por exemplo, se você descobrir que o comprador tem um prazo limite para fechar o negócio, cara, isso é um baita cisne negro, porque isso vai te ajudar a acelerar a negociação. Se você sabe que o cliente lá do outro lado tem dinheiro sobrando no orçamento, também é uma grande informação, quer dizer que ele está buscando gastar em alguma coisa. Se tem algum superior dele que solicitou que ele contratasse a sua solução, ou uma solução muito parecida com a sua, também é uma grande vantagem, né? Você vai te botar em um aspecto bem positivo para fechar esse negócio. Então, tudo isso é bem importante, especialmente nesse momento de preço e tal, porque se você sabe dessas coisas, a sua tendência é dar menos desconto ainda, né? Porque você sabe que a pressão, digamos assim, está do outro lado. E se a pressão está do outro lado, você tem mais margem para negociar, tá? Então, isso é bem importante. E aí você aumenta o seu poder de barganha, né? Que é algo super fundamental numa negociação. Enfim, então é o que eu falei, né? O preço vai acabar sendo mais favorável e você também vai ter mais margem para botar uma certa pressão do lado do cliente, né? Então, é aquela coisa, tem negociações onde você fica muito receoso em pressionar o cliente de certa maneira, porque você tem medo de perder aquela negociação. Agora, quando você tem esse cisne negro do seu lado, você tem essa informação privilegiada aí, você tem um conforto a mais em pressionar o cliente. E, de novo, pressionar o cliente
como eu falei lá na primeira aula, né? Lembra lá que tem os 4 passos, né? Desculpa, os 4 Ds. Lembra lá que o primeiro é despertar a urgência? Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem urgência, a maioria das pessoas quer ficar na mesma. Então, esse pressionar também não é necessariamente algo ruim. É você pressionar o cliente para ele tomar uma decisão, para ele fazer o investimento, investir o tempo dele, o dinheiro dele, para buscar um resultado melhor para a empresa dele, né? Porque, às vezes, quem fica acomodado se prejudica no médio e longo prazo, certo? Então, a gente pressiona, às vezes, para até beneficiar o cliente. Isso parece ser contraintuitivo, mas é verdade. Bom, então, um exemplo de um diálogo aqui, né? Olha, eu gostaria de entender por que esse é o melhor momento para vocês investirem em um sistema para relacionamento com clientes. Então, você está vendendo isso, o cliente, de repente, veio até você. Até eu coloquei essa pergunta lá na primeira aula, né? Uma pergunta que eu estimulo bastante você a fazer, especialmente na venda passiva, para entender o momento do cliente, o que ele está buscando, por que agora é um momento bom. Ele pode falar, olha, no último mês a gente perdeu 2 das nossas principais contas porque ninguém estava acompanhando elas de perto. A gente precisa de um sistema que ofereça esses insights para a gente. Então isso é um baita cisne negro, né? Porque quando o cliente fala isso, você imagina, poxa, dentro da empresa dele, as coisas devem estar muito complicadas, né? Eles devem estar sofrendo uma grande pressão para resolver esse problema. Deve ter lá um gestor que está pé da vida, né? Um CEO dele deve estar muito, muito chateado com o que aconteceu. E existe todo um ambiente para que esse investimento seja feito, certo? Então isso beneficia muito você dentro de uma negociação. E aí você pode trazer, não, então, pô, assim que a gente fizer o setup do nosso sistema, você já vai ter uma visão do quanto cada cliente utiliza a sua plataforma e isso vai trazer uma resposta imediata, né? Será que a gente já pode começar na segunda-feira a colocar isso, trazer essa visão para você? Imaginando que você está fazendo uma negociação no meio da semana, no final da semana aqui, né? E aí, enfim, você tem essa liberdade de tentar acelerar as coisas, porque dentro da empresa dele tem uma urgência em resolver isso, né? E aí você joga junto com o cliente para acelerar as coisas. Bom, então, galera, basicamente essas 8 técnicas, tá? Como eu falei, eu vou mandar o material da aula para vocês, eu mando também a gravação da aula, depois revejam com atenção, com cuidado. Não necessariamente vocês precisam começar a usar tudo isso amanhã, tá? Acho que vocês podem ir aos poucos, mas isso tudo pode ajudar vocês e eu espero que elas tenham servido para abrir um pouco a cabeça de vocês para essas situações que a gente passa na venda, né? Então, situações onde o cliente tem uma objeção, onde está difícil avançar com a negociação, quando você sente, putz, parece que essa pessoa não vai contratar, você pode recorrer a alguma dessas técnicas ou algumas delas para tentar dar um novo rumo para a negociação, tá? Então, realmente ter essa postura de buscar ferramentas para não perder o cliente, né? Acho que a última coisa que pode acontecer é o desânimo do cliente ou a descrença do cliente contaminar vocês, tá? Vocês têm que manter uma postura de que, pô, dá para fechar negócio porque vocês têm confiança de que vocês estão oferecendo alguma coisa que é boa para quem está do outro lado, né? Então, isso, acho que quando você tem essa certeza, a chance de você usar isso aqui, de você tocar bem essa negociação, aumenta muito. E aí, retomando lá os princípios. Então, acho que é legal que vocês entendam a diferença de técnica e princípio, tá? A técnica é algo mais pontual ali, né? É um recurso, é uma ferramenta que pode ser aplicada em diversos momentos. O princípio é mais uma mentalidade, né? E na minha visão, as duas coisas se complementam, tá? Até se vocês forem ler o livro do Chris Voss, lá, que é ex-agente do FBI, ele critica muito o outro livro, que é o Como Chegar ao Sim. Mas para mim os dois são muito complementares, na verdade, né? Enfim, não sei. Eu entendo as críticas que ele faz ao livro, tá? São críticas interessantes, mas eu lendo os dois livros eu super uso as duas coisas no meu dia a dia. Acho que eles são bem complementares, porque esses princípios eles norteiam a gente ao longo de vários impasses que surgem, né? E principalmente aqui eu gosto muito do focar em interesses, não em posições, porque você tem que lembrar, e eu falo isso lá na primeira aula também, você tem que lembrar que o cliente ele quer sair do ponto A e chegar no ponto B,
né? Às vezes no primeiro momento, talvez ele não queira, a gente tem que despertar ele para essa urgência e tudo mais, mas uma vez que ele fala, não, pô, eu quero fazer esse movimento, eu quero chegar num cenário melhor. Lembrem que para sair do ponto A para o ponto B existem diversos caminhos. Alguns mais enrolados, mais confusos, mais caros, mais demorados e outros mais diretos. Então você tem que vender a ideia de que o teu caminho é o mais direto. E os outros caminhos que ele está pensando são os caminhos que não são os melhores para o contexto dele, tá? Então isso é muito, muito importante e é bacana pensar nesse princípio, assim como nos outros que a gente viu durante a aula aqui. Galera, é isso. Acho que, acima de tudo, manter essa mentalidade ágil, tá? Então, é negociação ágil, porque eu espero que com essas ferramentas aqui, vocês rapidamente consigam sair desses impasses, desses problemas que surgem na negociação, e ter essa cabeça de teste, né? Hipótese, teste, ter uma resposta, né? Ter o resultado, insights, novas ideias para gerar novas hipóteses. Então, não tenham medo de errar durante uma negociação, de tomar um não, mas quando você toma um não, entenda o porquê daquele não, né? Entenda o que está por trás. Faça o cliente se abrir um pouco mais, faça ele explicar um pouco mais e faça o cliente entender que quando ele se comunica com você, quando ele explica o que ele está buscando, é melhor para ele também, porque você é um especialista, né? E desde o começo da negociação, se venda como um especialista ou uma especialista, alguém que está ali para ajudar o cliente, porque ele está numa jornada que não é uma jornada fácil, ele tem desafios no negócio dele que ele não sabe resolver ainda. E falar com uma pessoa que tem conhecimento, que tem propriedade, para colocar ele nesse caminho, é a melhor coisa que pode acontecer com ele, tá? Então, seja essa pessoa a todo momento, e isso vai te trazer ainda mais resultados. Galera, então a essência dessa aula foi essa, tá? Espero que ajude. Uma coisa que vale comentar, até eu ia falar no começo da aula, acabei não me lembrando, mas eu estou muito disposto a ajudar vocês a aplicar a venda em 7 passos no negócio de vocês, tá? Então, quem já viu a primeira aula, quem se interessou, vamos conversar para marcar um horário, tá? Eu disponibilizo gratuitamente esse horário aí, pode ser até mais do que uma hora, né? Até a gente ter isso bem redondo. Então, eu me disponibilizo para ajudar vocês, para a gente conversar sobre isso, revisar o que vocês estão construindo. Eu tenho lá um template com 7 passos, eu posso passar para vocês, para a gente realmente fazer isso acontecer, porque para mim é muito interessante ter casos de sucesso, né? Porque, como eu falei, esse curso aqui agora ele é gratuito para vocês, né? Eu selecionei algumas poucas pessoas para ver ele gratuitamente, mas ele vai ser pago lá na frente e nada melhor quando eu estiver comercializando o curso ter pessoas como vocês falando, olha, eu apliquei aqui os conteúdos que o Caio me transmitiu nas aulas e isso deu resultado, né? Eu vendi mais, eu senti mais facilidade para vender, enfim, se eu tiver pessoas falando isso para quem está interessado no curso, com certeza a chance de vender aumenta muito e acho que todo mundo ganha nesse cenário, tá? Então, acho que vale a pena comentar isso com vocês. Então me procurem, vocês têm meu contato, eu também vou buscar falar com vocês nos próximos dias para a gente avançar com esse assunto e a gente trabalhar junto para realmente vender mais. Galera, é isso, eu vou parar a gravação aqui, mas ainda vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas e tudo mais.